Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Soalheiro. Hoje estamos em dia de formação. Para nós é muito importante o conhecimento, acho que é a base de toda a nossa estratégia e conhecimento tem que ser sempre comunicado. Por isso, o que é que nós estamos a fazer aqui? Comunicar algum conhecimento que fomos adquirindo, alguma nova estratégia que fomos reinventando e ajustando no soalheiro. Este senhor aqui, senhor ou senhora, porque na realidade o soalheiro não tem sexo, mas olhamos para ele como uma pessoa. Tem valores, os valores estão escritos no contrarótulo: enoturismo, tradição, inovação, território, biodiversidade, consistência, e estão ao alcance de cada um de vocês. Hoje estamos a falar essencialmente das nossas famílias de vinhos e de algumas novidades sobre como é que os vinhos evoluem e como é que eles podem mostrar-se depois de algum tempo em garrafa. Então, quais são as famílias de vinhos que nós temos? Uma mão cheia delas. 5 famílias. Há quem pense que são 3. Frutados, minerais e naturais. São 5 famílias. A aguardente, uma aguardente bagaceira velha. Estou a dizer bem ou estou a dizer mal? Está bem? Os vinhos que são 3 famílias, na realidade, os que têm mais aroma e mais expressivos, é o caso do soalheiro clássico, do soalheiro alô e do soalheiro 9%. Os vinhos mais minerais, o aroma um bocadinho menos intenso, mas salgadinhos, mais verticais na boca, mais longos, que são o granite, primeiras vinhas, reserva, o que mais? Muito bem, parecem que estão a responder na escola primária, todos ao mesmo tempo. Ok? E, atenção, o opaco está aí para chegar à nova colheita. E os vinhos naturais, que são o soalheiro Nature, sem adição de sulfitos, e o soalheiro Terra Mater, que é fermentado basicamente em ovinhos de cimento e depois mais algumas achegas. Então, falta só a família dos vinhos espumantes. Mão cheia, aguardente, frutados, minerais, naturais e espumantes. Dentro dos espumantes, se quisermos complicar, neste momento já temos 2 mais frutadinhos e 2 mais minerais. Mas isso tem que os descobrir. Hoje vamos falar disto, que já estivemos aqui um bocadinho a debater, e vamos falar do potencial de guarda dos alvarinhos. Como dizia a Marta há bocadinho, temos aqui piteus. Esses piteus são, por exemplo, o nosso soalheiro 2008. É uma das colheitas mais frias que já tivemos no soalheiro e também uma das nossas preferidas. Temos o Primeiras Vinhas 2012, outra colheita perfeita. Parece que hoje só vamos ter colheitas espetaculares. O soalheiro Nature 2016, a nossa primeira colheita de um soalheiro sem sulfitos. E é muito giro perceber que o nosso desafio não foi só fazer um alvarinho sem adição de sulfitos, foi fazer um alvarinho sem adição de sulfitos que conseguisse evoluir muito bem em garrafa e, portanto, ele tem as mesmas características para evoluir que os outros vinhos. E, por fim, o reserva, também da colheita 2012, outra grande colheita. Qual é o grande desafio aqui na evolução dos vinhos? É, sem dúvida, também temos aqui, já me esquecia, uma garrafinha do nosso soalheiro 89, mas está vazia. Esta é só de demonstração. Mas já o provámos todos, correto? Então, qual é o desafio? O desafio muitas vezes é perceber se um vinho novo dá para evoluir ou não em garrafa. Este soalheiro 2018, que vocês quando adquirem, e agora que vai sair a nova colheita sai sempre cedo, em dezembro, vai estar pleno de fruta e quando ele passaram 10 anos, já não vai ter essa fruta. A cor muda, estamos a falar de um vinho que tem uma cor um pouco mais acentuada,
Ou seja, os amarelos tornaram-se mais amarelos e, no caso de um vinho, quando é jovem, estamos a falar de cores mais citrinas, ou seja, cores amarelos muito menos intensos. 2018 aromático. 2008 também aromático, mas menos intenso. 2018 claramente tropicais. E há 10 anos atrás uns toques de mel, frutos secos, amêndoa, ainda alguma frescura. Soalheiro 2018, redondo, largo, persistente. A fruta que sentíamos no nariz está também na boca. 2008, muito prazeroso, porque mostra uma acidez ainda bastante viva. Os aromas frutados intensos desapareceram, evoluíram para aromas muito mais complexos e aqui seguramente teríamos que escolher a gastronomia diferente. Talvez um arrozinho de marisco, porque não? E aqui um assado no forno. Mesmo vinho, 10 anos de diferença. E perguntam vocês, Como é que nós guardamos? como é que nós guardamos as garrafas? Como é que nós guardamos as garrafas? Durante o primeiro ano, não é crítico se a garrafa estiver na vossa garrafeira de pé. Aliás, a rolha vai manter sempre alguma umidade, porque existe só uma pequena diferença entre o líquido e a rolha. Portanto, a rolha vai manter sempre alguma umidade. Contudo, com os anos, e se a garrafa estiver de pé, essa rolha pode ficar um pouco mais seca. Então, o ideal é, ao fim de um ano, vocês colocarem a garrafa assim na vossa garrafeira, a rolha vai estar completamente umedecida e vão dar um bocadinho mais de longevidade ao vinho. Uma curiosidade, e porque a química natural é apaixonante, a rolha tem compostos fenólicos, ou seja, tem taninos. Esses taninos são muito suaves e possivelmente este nosso vinho branco, que é fresco e frutado no início, ao fim de 10 anos pode ter extraído um bocadinho desses taninos da rolha. Por isso é que talvez esta evolução seja melhorada se nós utilizarmos um vedante natural. E pronto, é assim, muito simples. Da próxima vez que adquirirem um soalheiro, em vez de comprarem uma garrafa, comprem duas. Uma, guardam-a e 10 anos depois, aqui está, 2008.